Sob prisões ainda, prisão temporária. Muito, mas muito importante, a prisão temporária está regulamentada há muito tempo na Lei 7.960 do ano de 1989. Né? A prisão temporária, não esqueçamos, ela só cabe na fase de investigação, não cabe no curso da ação penal. Né? A duração da prisão temporária é de 5 dias por igual período, né? Isso está muito claro na legislação, e no caso de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, se o crime for hediondo nos termos da Lei 8.072. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no ano agora, muito recentemente, no ano de 2022, acabou julgando a ADI 4.109. E esta ADI 4.109, o Supremo Tribunal Federal fixou vários critérios que não estão, na verdade, na Lei 7.690, no artigo 1º da Lei 7.960, dizendo o seguinte: além daqueles requisitos do artigo 1º, eu preciso ter a presença das seguintes circunstâncias: razões de autoria e participação nos crimes previstos no artigo 1º, vedada a analogia ou interpretação extensiva, for justificada em fatos novos ou contemporâneos, a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado, aí trouxeram a regra do artigo 282.2 do CPP, que trata da prisão preventiva, e se não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 e 320, nos termos do artigo 282, parágrafo 5º. Então, eu estou destacando para vocês esse julgado, acho que pode ser um objeto de questionamento, é muito novo, e o professor Paulo Queiroz, na sua obra, na página 297, ele diz, com toda a razão, que a prisão temporária converteu-se numa prisão preventiva com tempo pré-fixado. E ele destaca todos essas novas compreensões a respeito da prisão temporária. É um motivo muito interessante para poder ser questionado na prova do concurso. Sobre prisões preventivas, a legislação trazida pelo pacote anticrime fez uma alteração em relação às prisões preventivas e disse que não cabe mais o juiz decretar de forma autônoma, sem a representação da autoridade policial, o requerimento do Ministério Público, uma prisão preventiva. Ou seja, ele não pode mais decretar ex officio uma prisão preventiva. E a jurisprudência evoluiu também no sentido da impossibilidade da conversão de ofício de um flagrante em prisão preventiva. Vocês vão encontrar precedentes do Supremo reconhecendo que, em situações muito excepcionais, o juiz, na conversão do flagrante, pode determinar ex officio, desde que, na sequência, haja o requerimento do Ministério Público, dada a urgência daquela medida, daquele caso concreto, certo? Mas isto excepcionalmente. Em outras palavras, e não pode mais o juiz decretar uma prisão preventiva ex officio, nem no caso de conversão do flagrante em preventiva, certo? A prisão preventiva pode caber a qualquer momento, tanto na investigação quanto no processo. Quanto a isso, não há problema, artigos 311 e 313 do CPP, né? Eu posso fazer a conversão da prisão em flagrante quando não, da prisão preventiva, quando não for caso de impor outras cautelares, e também eu posso substituir uma medida cautelar aplicada e não cumprida nos termos do artigo 282, parágrafo 4º, ou seja, eu aplico uma medida cautelar, a pessoa beneficiária descumpre as condições, aí o juiz pode converter o descumprimento desta medida em prisão preventiva. Isto é super importante vocês atentarem sobre esses requisitos da prisão preventiva. A lei fala agora do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, e muitos autores dizendo uma grande novidade da legislação. Da legislação da prática não. Na verdade, esses sempre foram requisitos para a decretação de uma preventiva, certo? Mas cuidem, o descumprimento das medidas cautelares pode ensejar a revogação
das medidas cautelares e a decretação de uma medida mais gravosa, inclusive da própria prisão preventiva. Tá certo? Fiquem atentos e volta aqui também a discussão. Se o Ministério Público se manifestar favoravelmente a uma medida cautelar menos gravosa, o juiz pode manter uma prisão preventiva anteriormente decretada. Bom, se ela foi decretada mediante requerimento, nova manifestação em sentido contrário, pelo afastamento da preventiva ou fixação de medidas cautelares, não vinculam mais o juiz, ou seja, o juiz pode indeferir aí esta substituição posteriormente manifestada. Tópico relevantíssimo: o que são fatos novos ou contemporâneos? O tema da atualidade que fala o CPP. Muitos autores dizem que o tema atualidade é o momento da prática do crime, o tempo do crime, e este me parece um equívoco. Não só eu defendo isso há muito tempo, como a jurisprudência do Supremo Tribunal vem dizendo que a contemporaneidade não está atrelada ao tempo do crime, mas sim ao tempo dos fundamentos da prisão. Isso é importante. Esta é a contemporaneidade. Ou seja, se um crime foi cometido há 5 anos e eu descubro hoje quem foi o autor do fato, e eu tenho hoje, mesmo que passados 5 anos, os fundamentos da prisão preventiva, ou seja, o tempo dos fundamentos da prisão, eu posso decretar a prisão preventiva. Isto é uma posição muito tranquila do Supremo Tribunal Federal, muito tranquila também do STJ, ambos falando muito claramente, e mais, o professor Paulo Queiroz tem vários posicionamentos que eu já vou destacar para vocês como importantes. Ele tem esse entendimento sobre contemporaneidade também, mas eu preciso apenas complementar o seguinte: sobre a revisão da decisão a cada 90 dias da prisão cautelar determinada de uma prisão preventiva. Você sabe que esta regra do 316, parágrafo único, também foi inserida pela Lei 13.964. A primeira questão, ultrapassados 90 dias, a revogação tem que ser automática? A resposta é não. Não é um caso de revogação por um cálculo matemático. Nós tivemos um caso muito debatido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que foi o caso do André do Rep, né, que foi dado um habeas corpus para ele, fugiu e nunca mais foi encontrado até hoje. O Supremo reformou aquela medida cautelar, mas não impediu que ele fugisse. E hoje o Supremo Tribunal Federal, e mais importante, no dia 22 de setembro de 2022, agora, foi publicada a decisão do plenário sobre isso, que foi na ADI 6582, né? Que foi encerrada o julgamento em março, mas o acordo foi publicado só em 22 de setembro de 2022, e que o Supremo fixou duas questões, como eu disse, importantes que eu queria destacar. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após decorrido 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade. 2, prestem atenção. Esta regra do 316, parágrafo único, aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há um encerramento da cognição plena pelo tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. Isso é super importante verificar, e também o artigo 316 do Supremo Parágrafo Único diz que se aplica nos casos de prisão preventiva quando houver prerrogativa de foro, mas nas instâncias recursais de prerrogativa de foro, não. Guardem isso, que pode ser perguntado pelo examinador. Mas o que destaca o professor Paulo Queiroz? E vai ter uma questão formulada a partir disso aqui. 1. Não pode ser presos temporária ou preventivamente o presidente da República, nem mesmo em flagrante por crime inafiançável. Senadores, deputados federais, estaduais e distritais, mas apenas em flagrante delito por crime inafiançável. Neste caso, os autos devem ser remetidos na casa respectiva em até 24 horas para que resolva a prisão. Isso é um grande problema, faço um parênteses aqui,
eu tenho um texto explicando que a jurisprudência ainda não entendeu direito este tema. Mas vamos superar isso, vamos ficar dentro do que a jurisprudência vem dizendo. Pessoas ou autoridades com imunidade diplomática não podem ser presas, processadas ou julgadas perante tribunais ou juízes e juízes onde exercem suas funções, embora possam ser investigados, certo? Decretação de uma prisão pode ser feita na sentença, inclusive considerando as penas restritivas de direitos. O professor Paulo Queiroz entende justo ser aplicável também no caso de incidências de medidas cautelares diversas das prisões. Ele reforça a impossibilidade de decretação da preventiva de ofício nem de medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, ele faz uma crítica muito forte sobre a impossibilidade da decretação ex officio das prisões cautelares. Ele tem uma posição vencida, que o exame de 90º tem que ser feito por todos os tribunais e juízes até o trânsito de julgado. Acabei de mostrar o precedente do Supremo Tribunal Federal, que não é assim, mas ele concorda com o tema da contemporaneidade.